Oi, minha gente, eu sou o seu Zé e vou contar para vocês uma história antiga que até hoje me deixa arrepiado quando eu lembro. Foi nos anos 70, quando eu morava no sítio com minha família, lá para os lados de Goiás, numa região cheia de mato fechado e bicho bravo. Era tempo que a natureza ainda era dona de tudo. A gente dividia o espaço com onça, cobra, porco do mato, essas criaturas todas. Naquele tempo eu era novo, forte, achava que não tinha nada que me amedrontasse. Mas naquele dia, voltando da pesca, eu aprendi que a gente sempre tem que respeitar a natureza e os bichos dela. Era um sábado de manhã, dia lindo, céu azul sem nuvem. Eu acordei cedo, peguei minha vara de bambu, meu balde com isca e falei para minha mãe que ia pescar no córrego, lá no fundo da fazenda. Zé, volta antes de escurecer. Viu, menino? Não fica andando por aí de noite que é perigoso. Ela falou como sempre falava. Eu dei risada e falei, fica tranquila, mãe, eu volto cedinho. Que bobeira a minha, que inocência. A vida tem jeito de ensinar a gente as lições quando a gente menos espera. Peguei meu cachorro, o Trovão, um vira-lata valente e saí pelo caminho de terra que cortava o pasto e entrava no matagal denso. O córrego era longe, uns 5 quilômetros de casa, mas o caminho era bonito. Tinha passarinho cantando, borboleta voando, o cheiro do mato fresco. Eu ia assobiando, feliz da vida, pensando na pescaria boa que ia ter. Cheguei no córrego lá pelas 8 da manhã. A água estava limpinha, correndo mansinha, e eu logo vi que tinha peixe bom ali. Armei minha vara, coloquei a isca e comecei a pescar. Em pouco tempo eu já tinha pego uns 5 lambari, 2 piauçu e uma traíra bonita. O Trovão ficava do meu lado, olhando curioso, às vezes metendo a pata na água para tentar pegar os peixes. Eu ria da danação dele. Fiquei ali pescando até umas 5 da tarde. O sol já estava descendo, mas eu pensava, ainda tem tempo de voltar com claridade. Juntei meus peixes num balde, guardei a vara e comecei a voltar pelo mesmo caminho. O Trovão ia na frente, como sempre, farejando tudo, correndo de um lado para o outro. A gente estava mais ou menos na metade do caminho, já dentro do matagal fechado, quando o Trovão parou de repente. Ele ficou parado feito estátua, o pelo do lombo eriçado rosnando baixinho. Olhei para ele e falei, que foi, Trovão? Viu algum tatu? Mas ele não se mexia, só rosnava, os olhos fixos num ponto à frente no meio do mato. Aí eu senti aquele cheiro forte, meio azedo, de bicho grande. Meu coração gelou. Eu sabia aquele cheiro porque meu pai já tinha me mostrado uma vez, quando a gente achou rastro de onça perto do sítio. Onça, eu pensei. Tem uma onça por perto. Fiquei parado também, tentando escutar, tentando ver alguma coisa. O mato estava silencioso demais. Nem grilo, nem passarinho, nada. Quando o mato fica assim, é sinal que tem predador por perto. Os bichos pequenos se escondem, fica quieto, esperando o perigo passar. E eu estava bem no meio daquele perigo, sozinho, só com um cachorro e um balde de peixe. Sem arma, sem nada para me defender. De repente, eu vi. Do meio da moita, uns 20 metros na minha frente, apareceu ela. Uma onça pintada, enorme, os músculos definidos debaixo da pele amarela com as pintas pretas. Os olhos amarelo fixo em mim, a boca entreaberta mostrando os dentes grandes. Ela estava na posição de caça, o corpo baixo, pronta para atacar. Minha gente do céu, eu quase desmaiei de susto. As pernas ficou mole, o coração disparou, a boca secou. Eu nunca tinha visto uma onça de perto assim, só de longe, de relance. Mas ali, naquela distância, eu podia ver cada detalhe. O tamanho dela, a força, a beleza selvagem. Era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. O Trovão rosnou mais alto, se colocando entre mim e a onça. Coitado do bichinho, ele não tinha chance nenhuma contra aquela fera, mas estava disposto a me proteger até o fim. Eu segurei ele pela coleira improvisada que ele usava e puxei para trás. Fica quieto, Trovão, eu sussurrei. Não faz barulho. Lembrei do que meu pai sempre falava. Zé, se você encontrar onça, não corre nunca.
Correr é o pior que você pode fazer, porque desperta o instinto de caça dela. Fica parado, se faz grande, olha nos olhos dela sem desviar o olhar e vai recuando devagar. Era isso que eu tinha que fazer, mas estar cara a cara com uma onça braba é muito diferente de ouvir conselho sentado na varanda. Respirei fundo, tentando controlar o medo. Abri os braços devagar, levantei o balde de peixe para me fazer parecer maior. A onça me observava, a cabeça levemente inclinada, calculando. Ela não estava com fome, necessariamente, eu percebi. Ela estava defendendo o território. Provavelmente tinha filhote por perto, ou uma caça recém-abatida que ela estava protegendo. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ela talvez não me atacasse se eu recuasse. Ruim porque onça-mãe protegendo filhote é ainda mais perigosa que onça com fome. Eu comecei a recuar devagar, sem tirar os olhos dela. Um passo de cada vez. Calma, bichona, eu falava baixinho. Eu só tô passando, não quero confusão, não. A cada passo meu para trás, ela dava um passo para frente. Ela estava me seguindo, me vigiando. O coração batia tão forte que eu achava que ela podia ouvir. O suor escorria pelo rosto, pelas costas. O trovão colado em mim, ainda rosnando, tenso. A gente andou assim por uns 50 metros. Eu recuando, ela avançando, mantendo sempre aquela distância de 20 metros. Era como uma dança mortal, um jogo de paciência e nervos. Eu sabia que se eu tropeçasse, se eu caísse, seria meu fim. Onça ataca quando vê fraqueza, quando vê oportunidade. Eu tinha que mostrar força, confiança, mesmo estando apavorado por dentro. De repente, a onça parou e soltou um urro. Minha gente, aquele som foi a coisa mais assustadora que eu já escutei na vida. Era grave, potente, vinha lá de dentro do peito dela e ecoava pelo mato todo. Um urro que dizia, essa é minha terra, cê não é bem-vindo aqui. As pernas quase me traíram, mas eu segurei firme. Não podia mostrar fraqueza agora. Parei de recuar também e olhei firme nos olhos dela. Eu respeito você, bichona, eu falei em voz alta, firme. Mas eu também não sou mole, não. Eu só quero ir embora em paz. Sei lá se onça entende o tom de voz da gente, mas naquele momento eu precisava me afirmar, mostrar que eu não era presa fácil. A gente ficou assim, parado, olhando um para o outro, por o que me pareceu uma eternidade, mas deve ter sido uns 2 ou 3 minutos. O sol estava se pondo, a luz ficando fraca, e eu sabia que se escurecesse ali, minha chance de sobreviver diminuía muito. Onça enxerga no escuro, eu não. Tinha que sair dali logo. Devagarzinho, sem quebrar o contato visual, eu comecei a me mexer de lado, saindo do caminho, dando espaço para ela passar. Às vezes onça só quer o caminho livre, quer que a gente saia da frente. E foi o que eu fiz. Saí do meio do caminho e fui para a lateral, perto de umas árvores. A onça me observou por mais um momento, e então, para meu alívio total, ela começou a andar. Passou pelo caminho onde eu estava antes, devagar, sem pressa, exibindo toda a sua força e majestade. Ela passou a uns 15 metros de mim. Eu podia ver as marcas das patas no chão de terra, podia ouvir a respiração dela. Era surreal, era aterrorizante, era incrível. Quando ela passou e começou a se afastar, entrando de novo no mato do outro lado, eu finalmente respirei. As pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar numa árvore. O trovão ainda estava tenso, mas parou de rosnar. A onça sumiu no meio da vegetação e o som do mato voltou aos pouquinho. Grilo começou a cantar de novo, um passarinho piou longe. A vida voltava ao normal, mas eu estava tremendo todo, suando, o coração ainda disparado. Tinha sobrevivido ao encontro com a fera mais temida do mato. Fiquei ali encostado na árvore por uns 10 minutos, recuperando a força, agradecendo a Deus por estar vivo. Olhei para o balde de peixe que ainda estava na minha mão. Eu tinha segurado aquilo o tempo todo sem nem perceber. Dei uma risada nervosa. Zé, cê é doido? Estava preocupado com os peixes enquanto tinha uma onça querendo te comer.
Mas era reação automática, a gente segura o que está na mão. Quando finalmente me senti capaz de andar, eu saí dali o mais rápido que consegui sem correr. Correr ainda era perigoso, podia ter outra onça por perto, ou ela podia estar me seguindo. Então eu andei rápido, olhando para trás de vez em quando, atento a qualquer barulho. O trovão ia na frente agora, apressado, querendo sair dali também. Cheguei em casa quando já estava quase escuro. Minha mãe estava na porta, preocupada. Zé, você tá bem? Demorou demais. Eu sentei na varanda, ainda tremendo, e contei tudo. Minha mãe benzeu a cabeça, fez o sinal da cruz várias vezes. Graças a Deus, meu filho, você podia ter morrido. Onça não perdoa, não. Meu pai, que tinha chegado da roça, ouviu a história e balançou a cabeça. Zé, você fez certo. Não correu, não entrou em pânico, respeitou a bicha. Por isso, você tá vivo. Mas agora você aprendeu. Natureza é linda, mas é perigosa. A gente tem que andar sempre alerta, sempre preparado e sempre com respeito. Aquela noite eu não consegui dormir direito. Toda hora acordava, achando que estava vendo os olhos amarelos da onça no escuro. Nos dias que seguiram, a história se espalhou pelo sítio e pelas fazendas vizinhas. Todo mundo tinha uma história de onça para contar. O seu Joaquim, vizinho nosso, falou que tinha perdido 3 bezerros para onça no mês passado. A dona Maria contou que o marido dela tinha visto rastro de onça perto do chiqueiro. Era uma época que as onças estavam descendo da serra porque o mato estava sendo desmatado, elas estavam perdendo território e vindo para mais perto das fazendas atrás de comida. Era conflito entre homem e natureza, e geralmente quem perdia era a natureza. Mas naquele dia, no meu caso, nós dois sobrevivemos. Eu respeitei ela, ela me respeitou, e cada um seguiu seu caminho. Essa história me ensinou várias lições importantes. Primeira, nunca subestima a natureza. A gente pode achar que conhece o mato, que sabe das coisas, mas sempre tem algo que pode nos surpreender. O mato é imprevisível, é selvagem, e a gente é só visitante ali. Segunda lição, respeito é tudo. Se eu tivesse entrado em pânico, tentado atacar a onça ou corrido, eu provavelmente teria morrido. Mas porque eu respeitei ela, reconheci que ela era mais forte e dei espaço para ela, nós dois sobrevivemos. Na vida é assim também. Às vezes a gente tem que reconhecer quando está em desvantagem e agir com sabedoria, não com orgulho. Orgulho mata, humildade salva. Terceira lição. Os ensinamentos dos mais velhos vale ouro. Se meu pai não tivesse me ensinado como agir perto de onça, eu não teria sabido o que fazer. O conhecimento dos antigos, as histórias antigas que eles contam, não é superstição, é sabedoria acumulada de geração em geração. É conhecimento prático, testado, que salva a vida. Hoje em dia, o pessoal novo acha que sabe tudo porque leu na internet, mas não substitui a experiência real, o conhecimento passado de pai para filho, de avô para neto. Esse conhecimento tradicional do povo da roça, da fazenda, do sítio, é precioso e tem que ser valorizado e preservado. Minha vida foi salva por esse conhecimento antigo. Quarta lição: coragem não é ausência de medo. Eu estava apavorado, tremendo, com vontade de correr e gritar. Mas a coragem foi ficar ali, enfrentar a situação, controlar o medo e agir da forma certa. Medo é natural, é instinto de sobrevivência. O importante é não deixar o medo te paralisar ou te fazer tomar decisão errada. A gente tem que respirar fundo, pensar claro e agir com inteligência. Isso é coragem de verdade. E coragem é algo que se aprende, que se desenvolve com experiência. Naquele dia eu cresci como homem, amadureci de uma forma que só uma situação limite pode proporcionar. Quinta lição: a vida é preciosa e frágil. Num piscar de olho, eu podia ter deixado de existir, comido por uma onça no meio do mato. Minha família ia sofrer, ia me procurar. Talvez nunca ia achar meu corpo. A vida pode acabar a qualquer momento. Então, a gente tem que valorizar cada dia, cada momento com as pessoas que a gente ama. Depois daquele dia,
eu passei a abraçar minha mãe todo dia antes de sair para o trabalho. Passei a dizer para o meu pai que eu amava ele, coisa que Rome do interior não costuma fazer. Passei a valorizar os momentos simples. Um café da manhã em família, uma prosa na varanda, um pôr do sol bonito. Porque tudo isso pode acabar de repente, e a gente tem que aproveitar enquanto pode. Anos depois, eu soube que aquela onça tinha sido morta por caçador. Fiquei triste, com raiva até. Aquela criatura magnífica que tinha me poupado, que tinha apenas defendido seu território, foi morta sem necessidade. É a história triste da nossa relação com a natureza. A gente invade o espaço dos bichos, destrói o mato, e quando eles aparecem na nossa fazenda procurando comida, a gente mata. Não é justo, não é certo. Aquela onça merecia viver, merecia ter seu espaço preservado. Mas o progresso, como chamam, não perdoa. O mato vai sumindo, os bichos vão morrendo e a gente perde parte da nossa história, da nossa cultura, da nossa conexão com a natureza. Hoje, quando eu conto essa história para os meus netos, eu vejo os olhos deles arregalados de admiração e susto. O senhor não ficou com medo? Eu respondo. Fiquei sim, meu neto, muito medo, mas o medo me manteve vivo porque me fez respeitar a onça e agir com cuidado. Eu ensino para eles que bicho bravo não é bicho mau. Onça, cobra, jacaré, todos eles têm seu papel na natureza. Eles não atacam por maldade, atacam para se defender, para proteger os filhotes, para caçar e comer. É instinto, é natureza. A gente que tem que aprender a conviver, a respeitar, a preservar. Se a gente cuidar da natureza, ela cuida da gente também. Aquele dia, voltando da pesca, foi um divisor de água na minha vida. Eu entrei no mato como um moço confiante, meio arrogante até, achando que era dono do pedaço. Saí de lá como um homem humilde, consciente da minha pequenez diante da força da natureza, respeitador das criaturas que dividem o mundo com a gente. Foi uma lição dura, assustadora, mas necessária. E eu agradeço por ter passado por aquilo e sobrevivido para contar, para ensinar, para passar adiante a sabedoria que ganhei naquele encontro cara a cara com a rainha do mato, a onça pintada, bela e perigosa, respeitável e temida. Essa é minha história. História verdadeira de um caipira que encarou uma onça braba e viveu para contar. História que carrego com orgulho e respeito, porque me ensinou a valorizar a vida, a respeitar a natureza, a ouvir os mais velhos, a ter coragem quando precisa. História que faz parte da cultura do nosso povo simples da roça, da fazenda, do sítio, que conhece o mato, que convive com os bichos, que tem essas experiências que a gente da cidade nunca vai ter. E é importante manter essas histórias vivas, contar para os mais novos, para que eles não esqueçam das raízes, não esqueçam da conexão que a gente tem com a terra e com tudo que vive nela. Essa é nossa herança, nossa riqueza, nossa identidade. Nunca podemos esquecer disso.